A gente vai sair agora de política, não, já até terminei trocando, de economia, e vamos falar de política, que enquanto o Rodrigo ama a economia, eu confesso que a minha queda é pela política. E hoje a gente tem um convidado, que é o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, e ele vai falar sobre esse partido, que é um partido que surgiu em 2011, e ele surgiu com uma proposta de ser um partido diferente, surgiu com uma proposta numa linha mais liberal, em uma postura contra a utilização de recursos do fundo partidário e outras coisas assim. Só que o que é que acontece? Esse ano, o Novo vivenciou um momento um pouco delicado internamente. Teve uma convenção partidária, só para a gente situar, teve uma convenção partidária em que foi aprovada a utilização dos recursos do fundo partidário. Nessa convenção, 85% mais ou menos da sigla dos filiados, no caso, votou favorável a essa decisão. Bom, esse é um assunto que para outros partidos seria uma coisa super normal, a utilização de fundo partidário, óbvio. No caso do Novo, não. E é sobre isso que eu converso hoje com o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Como é que está o som? Estás me ouvindo? Tudo bem, Júlia? Bom dia. Consegue me ouvir? Eu te ouço bem. Estou ouvindo, está ótimo. Então, Eduardo, primeiro explica para a gente o que aconteceu nessa convenção e quais são os desdobramentos disso para o partido. Queria que você situasse a gente como é que está o partido em relação a esse assunto hoje. Não, perfeito, Júlia. Acho que é importante a gente começar contextualizando de quando o Novo foi fundado, como funcionava o financiamento dos partidos, né, e como ele se transformou ao longo dos últimos 10 anos. Lá em 2011, quando o Novo foi fundado, um fundo partidário, que são os recursos destinados para a manutenção dos partidos políticos, era uma fração do que é hoje, né? Boa parte dos recursos que vinham para a manutenção dos partidos ou eram doações de pessoas físicas, mas especialmente de pessoas jurídicas, que também foram proibidas as doações de pessoas jurídicas em 2016, né, para as eleições de 2016. E foi criado então um fundo eleitoral que nem sequer existia lá em 2011 quando o Novo foi fundado. E esse fundo surgiu no valor de 1,7 bi e depois se transformou em 4,9 bi para as últimas eleições. E o fundo partidário, que era apenas uma fração, hoje é 1 bilhão de reais por ano. Então, é um universo completamente diferente de quando o Novo foi fundado, idealizado lá atrás. Hoje, o Brasil é o país que mais destina, de longe, recursos públicos para os partidos políticos. E o Novo sempre teve essa proposta espartana, né, de tentar provar que era possível, de fato, você manter um partido com uma estrutura competitiva, grande, capilarizada, sem o uso dos recursos públicos. Acontece que ao longo do tempo, esse volume para os outros partidos foi aumentando tanto que houve uma grande disparidade de águas, né? E o partido começou a refletir. Bom, nós temos aqui duas opções. Nós podemos continuar abraçados a esse conceito de não usar os recursos públicos e correr o risco do partido perder toda a competitividade e deixar de existir, ou a gente dá dois passos para trás, entende que nós perdemos essa batalha e passamos a usar para tentar ser competitivos e eleger pessoas e lá na frente, eventualmente, conseguimos mudar essa realidade, porque nós só vamos conseguir mudar se nós elegermos pessoas. Então, o Novo não mudou a visão que ele tem do fundo partidário e do fundo eleitoral, mas nós entendemos que nesse momento, diante do contexto, diante do modelo de financiamento público que praticamente inviabilizou boa parte daquilo que a gente havia planejado como proposta partidária, nós optamos por mudar esse posicionamento e, de fato, trabalhar para ser competitivo e eleger pessoas. E isso já trouxe resultados muito expressivos nos últimos 2 meses, Júlio. Hoje, o partido que vinha em uma queda de filiados desde 2019, que foi oriundo de um erro estratégico, né? Que o partido não quis crescer, não quis se expandir para as eleições de 2020, e isso fez com que muitos filiados saíssem, e saíssem ao longo de quase 2, 3 anos. Mas agora, depois dessas mudanças, em que nós conseguimos ter uma estrutura 4 vezes maior do que nós tínhamos hoje, de pessoas dedicadas ao partido, com eventos, né, logística, enfim, conseguir prospectar mais lideranças, o partido tem crescido muito, né, inclusive nos últimos 2 meses batendo recordes de filiação, algo que não acontecia há 4 anos. Ou seja,
né, mostrou que nós estávamos certos, né, que o partido já havia amadurecido nesse sentido, que não mudamos em nada os nossos princípios, muito pelo contrário, agora conseguimos arregimentar mais pessoas, inclusive mais doadores, pessoas que acreditam no novo. Muita gente dizendo que, bom, pelo menos agora vocês querem ganhar, né? Eu já ouvi muito disso. Agora vocês querem ser competitivos, agora faz mais sentido, eu quero participar, quero ajudar. Então isso tem ajudado bastante também a vinda de novas lideranças para o novo. Agora, você acha que essa mensagem, essa linha de raciocínio, essa narrativa que você está trazendo aqui, ela tem sido, como é que eu posso dizer, compreendida pelas pessoas? Porque a gente tem visto muitas críticas, inclusive eu estou até olhando aqui, algumas das pessoas que estão no chat, elas estão dizendo, o novo se rendeu à velha política e outras coisas, ou não, existe de repente, um lapso de comunicação nessa questão. Eu acho que muito disso é narrativa. Até quando nós fizemos a convenção, a grande preocupação nossa, e isso foi feito ao longo de meses de discussão, era como, de fato, usar esses recursos sem trazer os incentivos nocivos que esses recursos acabavam trazendo para os partidos, né? Que seria a perpetuação de dirigentes, a concentração de poder em poucas pessoas, né? A forma antidemocrática com que esses recursos seriam distribuídos. Então, toda a maneira com que nós decidimos fazer a redistribuição e rateio desses recursos foi feito de forma democrática, via representantes dos diretórios estaduais, representantes dos diretórios municipais, representantes de mandatários, né? E, inclusive, todos esses recursos, ou a destinação desses recursos, são atrelados a metas, né? Então, existem metas que devem ser cumpridas de eventos, de captação, de candidatos, de novos filiados, para que nós possamos, de maneira meritocrática, financiar, né, ou conseguir investir nos diretórios que estejam entregando mais. E isso tem mostrado resultado. Né? Lógico que um partido político não é uma empresa, a gente não pode tratar como se fosse uma empresa, mas também não pode ser usado de forma irresponsável. Então, eu entendo que é mais lógico, uma mudança de paradigma no partido, mas internamente está absolutamente pacificado e o partido está conseguindo entregar os resultados e as pessoas dentro do partido já estão vendo esses resultados chegar. Falou agora há pouco que o Novo teve um recorde de filiados nos 2 últimos meses. Saltou de quanto para quanto? Você tem esse número? Desde 2019, nós chegamos a bater um pico de 47 mil filiados, que eram em junho de 2019, que era o prazo máximo para estar filiados, né, de acordo com as estratégias que haviam sido desenhadas para as eleições municipais. Só que desde então, muitas cidades onde tiveram muitas filiações foram cortadas pelo antigo Diretório Nacional na sua estratégia de expansão, e isso fez com que as pessoas fossem saindo. Nós acabamos a chegar quase a 30 mil filiados esse ano, mas felizmente nos últimos 2 anos tivemos quase 2 mil novos filiados e já inclusive passamos 33 mil filiados hoje. E nossa expectativa é conseguir chegar, não digo 40 mil filiados, mas nesse crescimento orgânico, né, sem grandes incentivos, e mais porque as pessoas realmente querem vir, querem fazer parte, querem se candidatar, ou querem ser lideranças na sua cidade. É crescimento orgânico, é o que a gente sempre defendeu. É muito possível que em breve a gente alcance novamente esse patamar que a gente tinha em 2019. Agora quando a gente fala das críticas, muitas das críticas elas partem justamente de um nome que foi presidente do partido, que é o Amoedo. A gente tem um Twitter dele quando houve essa decisão de usar recursos do fundo partidário. E aí ele disse na época, rememorou toda essa história que você citou e disse que o Novo se mantinha com o financiamento dos filiados e e com trabalho voluntário. E a partir de 2020, quando o atual presidente do partido assumiu, o Novo começou a mudar e se distanciar dos princípios e valores da sua fundação. Eu coloquei esse Twitter, a gente resgatou esse Twitter, o Eduardo, porque eu queria saber de você como é que o partido tem se posicionado em relação às críticas de João Amoedo, que essa não é a primeira. A gente lembra, por exemplo, no ano passado, ele fez uma série de críticas, disse que o partido tinha virado, eu não vou lembrar o termo exato que ele usou, mas uma espécie de puxadinho de siglas bolsonaristas. Como é que isso tem sido tratado dentro do partido? Porque ele ainda é um nome que é associado à sigla, não é isso? Nós lamentamos muito esses posicionamentos, mas é importante ressaltar que o João Moedo não faz mais parte dos quadros do Novo. O João se desfiliou
depois de ter declarado apoio e voto no Lula nas últimas eleições, o que vai completamente contra tudo que o Novo defendeu. Aliás, o Novo nasceu como uma antítese ao PT, né? Inclusive, a imensa maioria das suas lideranças vieram, né, com, lógico, além de compartilhar os valores do partido, mas como uma forma de combater o PT. Então, faria o menor sentido o partido estar próximo ao PT e a declaração de voto dele entra em colisão com os princípios e os valores que o Novo sempre defendeu. E, assim, todo mundo tem o direito de mudar de ideia, né? O que não, o partido, entretanto, é uma reunião de muitas lideranças e que precisa se manter coeso a esses princípios fundamentais. Então, nós lamentamos muito, mas entendemos que a opinião dele, obviamente, é respeitada, ele foi o grande fundador do partido, sempre será respeitado por nós, mas viramos a página e o Novo agora constrói a sua própria história e construir, de fato, uma instituição democrática, em que todos têm voz, as pessoas podem dar as suas opiniões e a gente consegue definir, fazer as nossas decisões em conjunto, né, e não apenas uma decisão monocrática ou de uma pessoa só. E isso tem feito com que muitas pessoas voltem para o Novo, né? Vamos lembrar que de 2019 para cá, muitas das desfiliações tiveram como justificativa, inclusive, os posicionamentos do próprio João, o que de fato teve um impacto no orçamento do partido, no financiamento do partido, porque os filiados do Novo contribuem, mas agora com novas pessoas vindo e antigas pessoas que haviam saído também estão voltando nesse novo momento, além dos recursos do fundo partidário, o Novo também está aumentando os seus recursos, né, a sua arrecadação por meio de filiações. No caso, então, você avalia que as posturas do Amoedo no ano passado, elas contribuíram para que o Novo tivesse um crescimento aquém do que era o esperado, é isso? Não, eu digo que muitas das desfiliações que nós tivemos ao longo dos últimos 3 anos tiveram como justificativa os posicionamentos do João. Então, de fato, teve um impacto, mas entendemos que isso é normal na vida de um partido político, né? Nós também estamos aprendendo, o Novo é um partido muito recente, mais de 90% dos filiados do Novo nunca sequer haviam se filiado ao partido político, então nós estamos aprendendo como funciona, mas, ao mesmo tempo, mantendo a nossa cultura institucional, né, de manter a moralidade, a ética, os princípios liberais, a visão de mundo, a visão de Estado, tudo isso permanece da mesma forma. Inclusive, com a possibilidade de capilaridade maior, né, com mais pessoas nos rincões do Brasil e não um partido mais voltado às grandes metrópoles, como era a visão anterior. O que nós queremos é que o Novo seja de fato capilarizado. Além, lógico, do momento político e eleitoral de 2022, acho que o que contribuiu para o Novo não ter tido um bom desempenho nas eleições legislativas foi o fato de não ter base. Nós perdemos a oportunidade em 2020 de poder ter mais vereadores e mais prefeitos por causa de uma estratégia errada, de não querer crescer. E nós estamos consertando isso agora, né? O Novo está com uma projeção de potencialmente mais de 300 cidades, até 400 cidades nas próximas eleições. Temos mais de 8 mil pessoas inscritas em processo de formação para serem nossos candidatos a vereador. E tudo isso vai permitir que o Novo tenha de fato uma capilaridade boa para as próximas eleições. Está muito mais bem estruturado e ter mais campo, né, mais espaço para os nossos candidatos a deputado estadual, federal, terem portas abertas para poderem fazer as suas campanhas e aí sim conseguimos aumentar o número de cadeiras na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Eu até quero abordar essa questão da eleição contigo, só que antes eu vou te fazer mais uma pergunta, pensando nas posições do partido, porque foi curioso, eu estava aqui observando, um olho no padre e outro na missa. Eu estava aqui observando o chat, foi engraçado que quando você começou a falar do Amoedo, muita gente começou a criticar a postura dele de defesa do PT no ano passado. E o que eu queria te perguntar é em relação ao partido hoje, no Congresso e aí em outras posições. Como é a posição, como é a postura do partido? É um partido independente? É um partido de apoio eventual ao governo em pautas de interesse? É um partido de oposição? Como o partido se situa? Não, nós somos um partido de oposição. Nós somos o partido que menos votou junto com o governo nos últimos 6 meses, desde quando o governo assumiu. Aliás, no dia em que o Lula venceu as eleições do segundo turno, o Novo foi o primeiro partido a se declarar um partido de oposição, não pelo simples fato de ser uma oposição irresponsável, uma oposição não programática nesse caso, né? Mas porque, de fato, os valores do PT são completamente contrários àquilo que a gente defende. A visão de mundo do PT é completamente diferente, a visão de Estado do PT
é completamente diferente do novo. Então, a probabilidade de projetos de lei, medidas ou programas virem do governo e a gente não concordar é muito grande. Por isso, nós somos oposição. E é lógico, não só com os atos concretos, mas com os posicionamentos, né, ou com os atos simbólicos que nós condenamos muito por parte do Lula, principalmente a sua aproximação com ditaduras sanguinárias, como a da Venezuela, e a sua proximidade com o governo russo também, a própria China, que o Novo entende que não são saudáveis para a construção de uma democracia liberal, que é o que nós defendemos, né? Pelo contrário, nós entendemos que devemos sempre procurar nos alinhar a blocos do mundo livre, né? Do mundo ocidental, do mundo livre, que é o que mais tem a ver com os nossos valores e, de fato, né, aqueles que protegem os direitos fundamentais, em especial a liberdade. Então, o Novo, de ponto de vista programático, é completamente contrário ao PT e nos manteremos nessa trincheira até o final do governo e na tentativa de construir uma alternativa viável para retirar o PT do poder em 2026. E aí agora eu vou então voltar à questão eleitoral. Eu começo pelo personagem, Romeu Zema, não tem como a gente fugir dele, eu já acho que ele é o principal expoente com o mandato. Começou a circular uma história de que Zema poderia se desfiliar do Novo, não é mesmo? Depois ele disse que não, que permaneceria no partido. Zema fica? Júlio, eu brinco que toda semana sai essa notícia. Eu vi hoje também que saiu mais uma notícia falando sobre isso. Não falha, toda semana tem uma notícia dizendo que o Zema vai sair do Novo. Mas a grande verdade é que o Zema gosta muito do partido. O Zema é uma pessoa muito humilde, só quem conhece sabe o valor, né, e a retidão dele como pessoa, como cidadão, como homem público hoje. E ele foi a primeira pessoa com quem eu conversei depois das eleições, dar os parabéns pela reeleição muito grande, muito fundamentada, né, em primeiro turno, mostra ali a receptividade, né, do povo mineiro com relação enfim, ao seu governo. E, lógico, comentamos que as eleições do Legislativo não haviam sido também, e ele foi a primeira pessoa a falar, olha, não é uma eleição que vai definir o futuro do partido, né? Eu sou empreendedor, Eduardo, né? Ele disse, eu já quebrei várias vezes, já tive momentos ruins, já tivemos anos bons, anos ruins, esse é um ano ruim, né? Mas o Novo é o partido certo, o Novo é o partido que tem as ideias corretas, foi por causa do Novo que eu entrei na política, e vamos juntos construir isso, esse é só um momento, tenho certeza que o futuro é brilhante para nós. E essa é uma percepção generalizada dentro do partido, né? Era um contexto ali que, de fato, teve um impacto que não foi bom, mas se mantendo fiéis aos princípios e aos valores, certamente o Novo vai voltar a crescer. E é lógico que por ter feito um excelente mandato e ter sido muito bem reeleito, o Zema figura aí entre muitos dos possíveis presidenciáveis, mas ele sempre foi muito claro em dizer que a prioridade absoluta dele é fazer um segundo mandato bom, né? Acho que agora nós temos até condições políticas melhores junto à Assembleia Legislativa, né? Com dois blocos que são governistas, isso vai permitir que a gente consiga avançar em reformas importantes que nós não conseguimos fazer no primeiro mandato. E eu acho que essa é uma discussão que vai ficar para 2025, 2026 mesmo. Né? Acho que o mais importante agora é que a gente tem mandato, pelo menos, focar nas suas funções. Falar de 2024, como é que está a projeção do partido? Vocês têm metas? Você falou no início que o partido já está trabalhando com números, com metas. O que é que dá para a gente adiantar desse possível cenário? Vocês têm capitais que são prioritárias ou não? A ideia é focar em cidades com X habitantes. Como é que está essa perspectiva? E teve até uma pergunta aqui de um internauta. Essa eu acho mais difícil, mas enfim, quantos prefeitos o Novo quer lançar em 2024? Esse é mais ousado do que eu nas perguntas. Mas enfim, Não, dá essa geral para a gente. só tentar contextualizar comparando com como foi em 2020, certo? Lembra que em 2018 o Novo fez uma boa eleição, elegemos 18 deputados federais, o Zema se elegeu governador, e nós tínhamos ali um viés de alta, né? Então, eram muitas pessoas que não acreditavam no projeto passaram a acreditar, poxa, finalmente o Brasil tem um partido liberal, quero levar o Novo para minha cidade. Então, havia aí, à época, inclusive, eu era o presidente estadual em Santa Catarina, e recebia ligações de todos os municípios, todo dia, de pessoas querendo levar o Novo para o seu município.
mas é um estado que tem cidades médias e pequenas, não havia cidades grandes, né? E infelizmente o Diretório Nacional anterior decidiu fazer uma estratégia de expansão mais restrita, especialmente a cidades com mais de 300 mil habitantes. E isso tirou muitos municípios do Brasil a possibilidade de lançar o partido, que foi inclusive, né, uma das razões pelas quais a gente teve uma série de desfiliações e momentos difíceis ao longo dos últimos 2 anos. Então nós não queremos repetir esse erro de forma alguma. Eu mesmo fiquei sentindo na pele como presidente estadual em Santa Catarina. Então agora a nossa estratégia não tem absolutamente nada a ver com o número de habitantes de um município. Se tiver um grupo de pessoas lá que seja obviamente submetido à nossa jornada, né, aos nossos processos de avaliação, de alinhamento ao partido, de integridade também, que é um valor importantíssimo para o Novo, nós vamos disputar eleições, né, cidades com inclusive 8 mil habitantes. Recentemente tivemos uma liderança que está vindo para o Novo, e até São Paulo, né? Então, nós não iremos Tá? definir pelo número de habitantes, vai ser pela oportunidade, pelas lideranças alinhadas, e vamos dar a chance para essas pessoas levarem o partido para as suas cidades e aí sim permitir essa capilaridade. São Paulo também está no radar para vocês lançarem candidato a prefeito, é isso? Qual o nome lá? Temos a intenção de lançar a candidatura a prefeito em São Paulo, mas ainda não definimos esse nome, ainda estamos discutindo. Só que vemos que é uma possibilidade interessante, tem um espaço, uma demanda, né? Você tem aí duas candidaturas de extrema esquerda e outra de centro-esquerda, e o atual prefeito, que abre uma avenida muito grande para o campo político que o Novo ocupa, né? Que é o da centro-direita, especificamente, da centro-direita à direita, uma linha liberal, e temos lideranças aí que podem certamente ocupar esse espaço, mas ainda vamos discutir com o diretório estadual, com o diretório municipal de São Paulo, quais seriam os potenciais nomes e também os filiados de São Paulo, né? Que no fim dão a chancela final na convenção municipal. Mas nós temos sim o interesse, estamos trabalhando com potenciais nomes para a candidatura a prefeito de São Paulo. Maravilha. Eu queria te agradecer novamente ao tempo. Eu tinha prometido, não, vão ser só 10 minutinhos. Acabei me empolgando aqui nas perguntas. Obrigada pela sua participação. Deixamos o espaço aqui aberto. Inclusive, quando tiver o nome para o candidato que vocês querem lançar em São Paulo, pode nos contar, que nos interessa também saber. E novidades do Novo, viu? Obrigada, Eduardo. Muito obrigado, eu que agradeço. Tenha uma ótima semana.